É a história do apóstolo Pedro, narrada por sua perspectiva. A mensagem da Páscoa tem tudo a ver com perdão, algo que Pedro experimentou em totalidade. Embora ele tivesse traído Jesus 3 vezes antes de sua morte, depois que Jesus ressuscitou do túmulo, ele convidou Pedro de volta a uma vida seguindo a Jesus. Pedro esperava julgamento e raiva, mas no lugar disso, Jesus lhe ofereceu perdão e amor. Como Pedro, também nós podemos saber que a ressurreição de Cristo oferece uma promessa de redenção, restauração e renovação para a nossa vida hoje. Não há nada nem ninguém mais poderoso do que o nosso Salvador. Quando penso no que aconteceu, em como Jesus foi pregado na cruz e no milagre que se seguiu, um milagre que mudou radicalmente cada uma de nossas vidas e toda a vida futura que cresce em seu nome, não posso deixar de pensar como Jesus pôde dar tanto de si mesmo por nada em troca. O dia em que traí Jesus foi um dos pontos mais baixos de toda a minha história. Mal dormi naquela noite e as horas pareciam passar arrastadas, como se para me dar mais tempo sozinho comigo mesmo, preso, lembrando da gravidade do que eu tinha feito. Estava convencido de que meus erros haviam me empurrado para longe do alcance do amor de Jesus, que eu jamais poderia voltar atrás. 3 vezes eu o neguei, assim como ele havia dito que eu faria. 3 vezes eu havia dito publicamente que não tinha nada a ver com Jesus, que não era um dos seus seguidores, que nunca havia ouvido falar dele. 3 vezes virei as costas para tudo o que ele já havia feito por mim. Quando Jesus me disse que eu ia negá-lo, eu simplesmente não acreditei nele. Eu sabia quem ele era e eu o amava. Naquela época, pensava que eu era um discípulo fiel. Eu lhe disse que o seguiria até a prisão, até a morte se necessário. Mas foi só a situação ficar mais difícil que descumpri completamente as minhas palavras. Assim que as palavras saíram de meus lábios pela 3ª vez, o galo cantou e eu me lembrei do que Jesus havia dito. Gelei por inteiro. Em verdade te digo, ele disse, nesta mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Assim que percebi que havia feito exatamente o que Jesus havia predito, a culpa e a vergonha me envolveram e traspassaram. Como pude abandonar meu bondoso mestre? Estes sentimentos ficaram ainda piores quando Jesus morreu. Depois de ter traído Jesus, pensei que ao menos teria a chance de dizer o quanto estava arrependido e pedir perdão. Mas ele foi rejeitado também pelo nosso povo e pregado numa cruz. A sequência desses acontecimentos foi intensa e rápida, e quando me dei conta, percebi que nunca conseguiria restaurar o que fiz. Eu o havia decepcionado no momento que mais importava. A dor de perdê-lo era avassaladora, e a dor de tê-lo traído multiplicava o amargor daquele sentimento. Nenhum dos discípulos foi o mesmo depois do nosso Cristo ter sido pregado no madeiro. Sentimos sua morte tão profundamente que nos fez doer os ossos. Um mundo onde ele não estava era automaticamente um lugar sem esperança, e processar o luto se mostrou um grande desafio. Por isso, quando Maria veio correndo até nós para nos dizer que alguém havia levado o corpo de Jesus de sua tumba apenas 3 dias depois que ele foi enterrado, ficamos tão chocados que tivemos que ver a tumba vazia por nós mesmos. Como alguém poderia ter tirado o corpo de Jesus do túmulo? Corremos o mais rápido que pudemos e, quando chegamos lá, vimos que estava completamente vazio.
As faixas de linho que tinham sido usadas para envolver o corpo de Jesus estavam ali. E o lenço que estivera sobre a cabeça dele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho, como se ele mesmo as tivesse deixado assim. O silêncio pairou no ar por alguns segundos. Me vi um tanto confuso. Por que alguém levaria o corpo de Jesus e deixaria as faixas de linho para trás? Eu sabia que ele tinha inimigos quando estava vivo, mas não podia imaginar ninguém querendo levar seu corpo já morto. Naquela noite, os outros discípulos e eu nos sentamos juntos em uma das casas. Todas as portas estavam trancadas e todas as janelas fechadas. Estávamos aterrorizados que os líderes judeus que haviam incitado a morte de Jesus viessem atrás de nós também. Quando nos sentamos ali, conversando entre nós sobre os estranhos acontecimentos do dia, de repente apareceu alguém em nosso meio. Ficamos com medo e confusos, até que o homem que apareceu falou e nos disse: "A paz esteja com vocês." Em seguida, ele nos mostrou suas mãos perfuradas e sua pele, onde havia cicatrizes recentes e marcas de chicotadas. Meus olhos se arregalaram e o coração estremeceu. Instantaneamente soubemos que era Jesus que estava diante de nós. Mas ele não esteve conosco por muito tempo e, tão de repente quanto apareceu, ele se foi novamente. Olhamos um para o outro, tentando confirmar se o que tínhamos visto era real, enquanto os outros se maravilhavam com o milagre de sua ressurreição. Tudo o que eu queria fazer era desejar trazer Jesus de volta para implorar-lhe por seu perdão. Mas um traidor como eu sequer merecia estar na sua presença. Alguns dias depois, eu estava de volta à minha rotina de trabalho habitual de pesca durante a noite. Foi um dia de trabalho maçante e eu havia passado a noite inteira pescando sem conseguir pegar sequer um peixe. Desapontado e confuso, conduzi meu barco de volta para a costa. Quando me aproximei, vi um homem de pé na praia. Não pensei muito sobre isso, mas quando nosso barco chegou à costa, o homem falou comigo e com os outros que tinham vindo comigo. Ele nos disse: "Amigos, vocês não pescaram nenhum peixe?" Explicamos que tínhamos ficado fora toda a noite pescando, mas que nossas redes ficaram vazias. O homem podia ver que estávamos desanimados, mas eu não esperava que ele fosse dizer o que disse depois. Olhou para nós e falou para voltarmos ao mar e tentar novamente. Foi ridículo, quase uma afronta. Por que voltaríamos para a pesca se tínhamos passado a noite inteira no mar sem nenhuma sorte? Portanto, a princípio, não demos ouvidos. Mas o homem era inflexível. Ele disse que deveríamos lançar a rede para o lado direito do barco e então pegaríamos algum peixe. Eu não pude deixar de rir. Tiago e João se entreolharam e depois fiz o mesmo com cada um. Como pescadores, sabíamos que não faria sentido voltar atrás, quanto mais mudar o lado que lançávamos a rede. Poderíamos ter ignorado aquele homem, mas acabamos fazendo o exato oposto. Não sei bem porquê. Talvez fosse para provar que ele estava errado, talvez por uma mínima esperança que sua ideia tenha despertado em nós. Seja como for, decidimos fazer o que ele havia dito. Enquanto preparávamos o barco novamente, não pude deixar de refletir sobre o homem. Havia algo em sua voz, suas palavras, seu modo, que era familiar. Quando o nível da água estava profundo o suficiente para lançar nossa rede, jogamos ela para o lado direito, exatamente como o homem havia dito. Para nosso espanto, especialmente o meu, a rede estava cheia de peixes quando a puxamos de volta. Foi totalmente inacreditável. Havia mais peixes em nossa rede do que eu jamais havia pescado. Foi necessário grande esforço para levantar a rede de tão pesada. Foi realmente um milagre. Enquanto observávamos,
a grande quantidade de peixes. João, que estava comigo no barco, se voltou para mim e disse: "Aquele homem é o Senhor." Naquela hora, as peças se encaixaram e eu reconheci Jesus. De fato, só poderia ser ele. Então, rapidamente embalamos todos os peixes e remamos o mais rápido que pudemos. Eu estava desesperado para ver Jesus, para falar com ele, para reparar meus erros. Quando chegamos à praia, ele estava sentado na areia, preparando uma fogueira para cozinhar o café da manhã para nós. Nós lhe demos o peixe e depois comemos juntos, vendo o sol nascer sobre o mar da Galileia. Tudo o que eu podia pensar quando estava sentado ali era o quanto eu precisava saber se Jesus havia me perdoado. Não havia ressentimento em sua voz, mas era difícil para mim até mesmo fitar seus olhos sem ser tomado pela vergonha. Eu não podia escapar da memória de negá-lo antes de sua crucificação. Senti meu coração doer em meu peito enquanto me perguntava o que dizer a ele e como dizer. Eu estava prestes a pedir desculpas a Jesus quando, para minha surpresa, Jesus se voltou para mim. Ele me olhou nos olhos, sorriu e depois me perguntou: "Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes?" Imediatamente eu lhe respondi e disse: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Então ele me disse: "Cuide dos meus cordeiros." Eu não sabia o que ele queria dizer, mas enquanto eu pensava em suas palavras, ele se voltou para mim e novamente perguntou: "Simão, filho de João, você realmente me ama?" Eu lhe respondi novamente, assim como havia feito momentos antes. E Jesus respondeu: "Pastorei as minhas ovelhas." Então, pela terceira vez, Jesus voltou-se para mim e repetiu sua pergunta: "Simão, filho de João, você me ama?" Eu me senti magoado por ele sentir que precisava me perguntar uma terceira vez. Mas, embora meu coração estivesse pesado, eu lhe disse: "Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo." Então Jesus respondeu: "Cuide das minhas ovelhas." E então ele disse: "Siga-me." Não posso descrever a sensação de ser convidado mais uma vez a seguir Jesus. Naquele momento eu soube que meus pecados estavam perdoados e que Jesus me chamava novamente para caminhar com Ele e trabalhar para o seu reino. Ele me resgatou e cuidou de mim como um bom pastor faz com uma ovelha perdida. E depois, segundo o seu exemplo, Jesus me pediu para apacentar suas ovelhas, para assumir a responsabilidade de alimentar outros com a boa nova de Cristo, a mesma mensagem que redimiu minha vida e me restaurou. Quando penso nesse encontro, me impressiono com a sabedoria e misericórdia de Jesus ao me perguntar 3 vezes se eu o amava. Acho que ele estava tentando me dar a oportunidade de corrigir meus erros. Se antes neguei o Senhor 3 vezes, agora eu havia declarado minha lealdade e amor a Ele também 3 vezes. Apesar da minha traição, sua fidelidade permaneceu. Jesus me estendeu sua graça e me convidou a segui-lo mais uma vez. Este convite significava tudo para mim. Meus erros foram perdoados e apagados, meu propósito restaurado e todo o meu ser renovado. Jesus me encontrou nos escombros da confusão que eu havia feito, na culpa que me cercava, e me puxou para fora, mostrando-me o presente da redenção como eu havia experimentado antes. Com sua morte, ele expiou nossos pecados, e com sua ressurreição, ele nos deu uma nova vida.
Ele é verdadeiramente o Salvador e Senhor, nosso sábio mestre e bondoso amigo, aquele que perdoa nossos pecados. Jesus Cristo é Deus, e quão bom é o Deus que nos trouxe para si.